Olá, PCI Concursos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Direito do Trabalho, tema jornada de trabalho, um tema extenso. Estamos aqui tratando das principais temáticas que envolvem a jornada de trabalho, sua duração, limite, controle, ok? E nós falamos na última aula sobre o artigo 74 da CLT, principalmente o seu parágrafo 2º, que trata da necessidade de registro, de controle, documentação, documentar o tempo de trabalho, a jornada de trabalho, ok? Até mesmo para verificar a observância aos limites e para efetuar o pagamento salarial, a contraprestação devida pela prestação pessoal de serviços por parte do empregado. Ok, pessoal? Então, falei do artigo 74, as empresas com mais de 10 trabalhadores precisam, obrigatório o controle de jornada. Disse sobre os meios de controle, manual, mecânico, eletrônico, e na questão do controle eletrônico, falei aqui do sistema de registro eletrônico de ponto, trazido pela portaria número 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho, que teve o propósito de dificultar, de impedir fraudes no controle, quando a empresa optar, não é obrigatório, optar pelo registro eletrônico. Ok, pessoal? Então tá. Outro ponto importante, vinculado diretamente na continuidade aqui da nossa aula, é a súmula número 338 do Tribunal Superior do Trabalho. Uma súmula, nós falamos sobre ela no nosso curso de processo do trabalho, quando nós falamos da inversão do ônus da prova, uma criação jurisprudencial importantíssima, a consolidação de uma jurisprudência, e uma súmula muito usual no dia a dia, no cotidiano dos advogados trabalhistas, dos procuradores do trabalho, enfim, do Poder Judiciário trabalhista, das lides de natureza trabalhista. Vamos para o quadro. Já sem maiores delongas, a jornada de trabalho registra o ônus da prova. Então, por força do 74, parágrafo 2º, o ônus é do empregador, ele que comprova o registro da jornada de trabalho. Se ele não apresentar aquilo que foi dito pelo reclamante na petição inicial, é tido como verdadeiro. Presunção relativa vai poder ser elegida por uma prova testemunhal, pela própria confissão do reclamante, uma confissão contrária ao que foi exposto na petição inicial. Mas veja, como o poder diretivo, o poder de controle, de organização é do empregador, ele tem o dever, ele que conta com os meios adequados e necessários para registrar a jornada de trabalho. O item 2 vai dizer que a presunção da veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova em contrário. Um tanto óbvio, né, pessoal? Lembrem-se do princípio da primazia da realidade. Não é o que está nos documentos, no contrato, no instrumento negocial coletivo, que é tido como absolutamente verdadeiro. Se houver tentativa de burla, de fraude, será desconsiderado o aspecto formal e prevalecerá a realidade. Tudo a depender da prova a ser produzida. Ok? O inciso 3 também é muito importante, porque ele diz que os cartões de ponto ou as planilhas do registro eletrônico ou papeletas, no caso dos motoristas, controle de bordo, ok? A lei dos motoristas se utiliza dessa expressão. Qualquer documento, quaisquer documentos em que é anotada a jornada de trabalho, se as anotações forem uniformes, iguais, idênticas, todos os dias
entra às 8 e sai às 18. Trabalha 10 anos na empresa, todo dia entrou às 8 e saiu às 18. Não é possível, pessoal. Isso não condiz com a realidade. Isso é improvável, quase impossível. É impossível. Então, nesse caso, isso é chamado de jornada britânica. É o termo. Jornada britânica. Os britânicos são pontuais, não são? Mas haja britânico nisso, né? É muito britânico. A jornada britânica é desconsiderada, ela é inválida. Inverte o ônus da prova por uma questão lógica. Caberá ao empregador de comprovar por outros meios que não os cartões de ponto, que não os controles, que essa jornada britânica condiz com a realidade, é fidedigna. Ok? Caso contrário, se não conseguir se desincumbir desse ônus que foi invertido, prevalecerá a jornada da petição inicial, a jornada narrada, descrita pelo reclamante, autor da ação trabalhista, da reclamação trabalhista. Já entro com vocês nas horas em itinere. Então vamos lá. Nós falamos de tempo em itinere, que é o tempo de deslocamento. Horas em itinere são as horas de deslocamento. Mas aqui as horas em itinere que vamos estudar não são aquelas horas em itinere do ferroviário. São as horas em itinere de qualquer trabalhador que se desloca, que utiliza transporte fornecido pela empresa no trajeto da sua casa até o trabalho, em todo o trajeto ou em parte do trajeto. Se ele utilizar transporte fornecido pela empresa, se o local do trabalho for de difícil acesso, não for servido por transporte público regular, as horas de deslocamento serão consideradas tempo à disposição, serão computadas na jornada de trabalho, terão natureza salarial e, se somadas à jornada houver extrapolação do módulo diário de 8 horas, serão pagas como extras, ou seja, acrescidas de 50% da hora normal no mínimo. Ok? Então gravem isso que eu acabei de dizer. As horas em itinere, mas por que isso, professor? Que absurdo. Não é absurdo. Porque a atividade econômica, os riscos da atividade econômica são do empregador. Não foi o empregado que decidiu instalar a sua empresa em um lugar ermo, em um lugar distante, em um lugar onde não há infraestrutura de transporte público. É uma opção do empregador, muitas vezes para reduzir custos. Um terreno distante da cidade, na zona rural, em um local afastado, em que o preço do terreno é menor, em que o município, o Estado, a União concedeu isenções fiscais, concedeu benefícios fiscais para que aquela área se desenvolva, ou pela própria atividade, pela natureza da atividade econômica, uma mina, minério, um garimpo onde há ouro, pedras preciosas, um local onde há água potável, onde a empresa tem autorização para colher, captar água potável e comercializá-la, ok? N situações variadas que levam o empregador a decidir por levar a sua empresa a um local de difícil acesso, e que não é servido por transporte público regular. Foi o empregado que decidiu? É justo compartilhar com o empregado os riscos da atividade econômica? É justo não remunerá-lo pelo tempo de deslocamento? Ah, mas ele forneceu o transporte. Ora, ele forneceu o transporte por uma necessidade criada
por ele mesmo. Ok? Então, são esses os requisitos básicos, artigo 58, parágrafo 2º da CLT, e anotem aí para que vocês façam a leitura, súmula número 90 do TST, itens 1 a 5. Vamos para a lousa. Local de difícil acesso, não servido ou não servido por transporte público regular. Se tem transporte público regular, é que ele não é mais de difícil acesso, ok? Tem computado o tempo despendido no trajeto para o serviço e para o retorno. Anotem aí, estatuto da microempresa ou empresa de pequeno porte. Trouxe um acréscimo ao artigo 58, parágrafo 3º. Artigo 58 da CLT. Vai dizer que no caso delas, é possível fixar esse tempo médio, bem como a forma e a natureza da remuneração. Ou seja, em tese, pessoal, poderá conferir caráter indenizatório e não salarial para esse pagamento, por meio de acordo ou convenção coletiva. Veja, o que a reforma traz com toda a força já era objeto de disposição legal com o objetivo de tratar as microempresas e empresas de pequeno porte de forma diferenciada, até mesmo para cumprir um mandamento constitucional que determina a desburocratização e a facilitação do desenvolvimento econômico dessas empresas, do desenvolvimento dessas próprias empresas, que são importantíssimas na economia nacional. Nada mais justo, tendo em vista o menor potencial econômico financeiro, que haja certas disposições legais que as beneficiem. Ok? Isso é de fácil entendimento. Ah, mas como é isso daí? Veja, todos os dias você demora 2 horas da sua casa até a empresa e 2 horas da volta do trabalho para a sua casa. Então você tem 4 horas em itinerary. Sua jornada de trabalho é de 8 horas. Tudo que ultrapassar 8 horas serão horas extras. Você receberá 12 horas dia. 8 horas de trabalho efetivo, ou melhor, de trabalho, nem sempre efetivo, de trabalho dentro da empresa, no ambiente trabalhista, e mais 4 horas de deslocamento, nessas condições acima e enunciadas, que eu coloquei aqui, certo, pessoal? Nessas condições. E veja, neste caso, nessas condições, você vai receber 12 horas, vai computar na sua jornada de trabalho, essas 4 horas serão pagas como extra, natureza salarial. Se for microempresa ou empresa de pequeno porte, ela pode fazer um acordo com o sindicato dos trabalhadores, o sindicato profissional, ou um acordo ou uma convenção entre sindicatos, aí os sindicatos que representam as microempresas e empresas de pequeno porte e o sindicato profissional, e dispor das horas em itinerary pelo tempo médio. Em vez de pagar 4 horas, eu pago metade, 50%, 2 horas. E a natureza salarial? O parágrafo 3º abre brecha para que você altere a natureza da remuneração, de salarial para indenizatória. Mas a jurisprudência, inclusive do TST, não permite a alteração dessa natureza. Será sempre salarial, tá bom, pessoal? A atual jurisprudência. Também considera-se como tempo à disposição. O TST repete aquilo que diz o artigo 58, parágrafo 2º. O local tem que ser de difícil acesso ou não servido por transporte público regular. E desde que o empregador forneça a condução. Importante isso, pessoal. Se você for de moto com seu carro para a empresa, não cabe horas em itinerary. Ok? Vamos lá. Aqui é toda súmula 90, itens 1 a 3. Começamos pelo item 1, vamos pelo item 2. Se tiver transporte regular, transporte público regular, mas houver incompatibilidade entre os seus horários
de início e término da jornada, também você terá direito às horas em itinere. Porque você estará impedido de chegar na empresa no horário determinado pelo seu empregador. Item 2. Item 3. Se o transporte público existe, mas ele é insuficiente, ou seja, são poucos horários, poucas linhas, não importa. Se nos horários existentes for possível chegar no seu trabalho, você não terá o direito de horas em itinere. Ah, mas o ônibus sai muito cedo, eu vou chegar 1h30 antes. Não importa. Tá? 1h30, aí tem que ver a incompatibilidade. Tá? É uma questão aqui de verificar o caso concreto. Mas em tese, vamos colocar aí 40 minutos antes, vai. Nesse caso, o transporte é insuficiente, mas ele permite que você chegue a tempo de iniciar a sua jornada e permite que, após o término, em um tempo razoável, aqui é um critério de razoabilidade, tá, pessoal? Você possa retornar à sua residência, ok? Item 4. Parte do trajeto tem transporte público e a outra parte não. Você vai receber horas em itinere na parte em que não tem transporte público, ok? Será aí, computar-se-á esse tempo em que não há transporte público que você utilizou a condução fornecida pela empresa. E por fim, o item 5 é o que eu já disse. Computa na jornada, se extrapolar a jornada diária, vai ser pago como horas extras. Ok, pessoal? E aí, eu falei tudo isso só porque eu vou explicar por quê. Mas vamos lá. Olha o artigo 58, parágrafo 2º da CLT atual. O 2º e o 3º, que trata da microempresa. O 2º e o 3º. Olha o 58, como vai ficar? Vai revogar o 3º, por uma questão lógica. E o 2º simplesmente vai dizer que não existe mais horas em itinere. Elimina a figura das horas em itinere. E antes de falar, eu volto nele, pessoal. Fiquem aqui comigo. Olha que a jurisprudência atual do TST, majoritária, diz: mesmo que não for microempresa, artigo 58, parágrafo 3º, atual, cabe flexibilizar e pagar as horas pelo tempo médio. Aquilo que era ser só para a microempresa é admitido para as demais empresas. Negociado prevalece sobre o legislado, desde que haja razoabilidade, que pague o tempo médio. Vai ao encontro do que a reforma quer. Tempo médio deve ser próximo ao efetivamente gasto pelo deslocamento. Nas áreas rurais é muito comum. Tem trajetos que demoram 4 horas, trajetos que demoram 3, 1, 2, depende da frente de trabalho rural. E aí vem o acordo ou a convenção coletiva e não faz diferenciação. Fala, vou pagar 1 hora para todos, tempo médio. E não é o tempo médio, né, pessoal? Depende para qual frente de trabalho você foi. Nesse caso, é possível questionar. E a jurisprudência vai falar que vai ser o tempo médio. Tem que calcular o tempo médio. Como calcular o tempo médio numa situação dessas, em que são dezenas de frentes de trabalho com horas diferentes, é algo que desafia a matemática, mas é o tempo médio. Jurisprudência majoritária. E você não pode, no acordo coletivo, quitar as horas em itinere do período anterior. Ou seja, você pagava 4 horas em itinere, aí você estabelece o tempo médio de 2 horas, ou simplesmente não pagava. E aí, no acordo coletivo e na convenção, você fala assim, olha, o que ficou para trás, mas você não pagava as 4 horas. Vou dar quitação retroativa. Vale a partir de agora o tempo médio. Aquilo que eu deixei de pagar, eu não pago mais. Não, não pode fazer isso. E o que essa mesma jurisprudência não admite, de maneira alguma? Não admite suspender a parcela, porque é tempo à disposição, tem caráter salarial, tem que ser pago. Não permite desproporcionalidade na fixação dos valores,
não permite retirar o caráter salarial, nada obstante a redação atual do parágrafo 3º do artigo 58, e não permite deixar de pagar os reflexos ou o adicional de horas extras. Faltou um Rzinho aqui. Tá bom, pessoal? Olha, o STF analisou a questão das horas em itinerary em setembro de 2016, ok? Em sede de controle difuso de constitucionalidade, em um recurso extraordinário. Naquela ocasião, deu repercussão geral, precedente, e admitiu que em negociação coletiva fosse suprimida as horas em itinerary, desde que houvesse uma contrapartida de direitos. E o TST? O TST não concorda com a decisão. Não concorda com a decisão. Mas se ela tiver for precedente, se ela tiver repercussão geral, nesse caso o TST vai ter que admitir. Mas veja, vai analisar o caso concreto, o acordo, a contrapartida, verificar se a supressão trouxe uma contrapartida dentro do critério de proporcionalidade e de razoabilidade. E, de maneira alguma, veja, suprimir é eliminar a parcela, mas não admite que se retire o caráter salarial se não houver simetria. Ou seja, essa contrapartida tem que trazer um ganho que implique a compensação de uma perda tão significativa. Ok, pessoal? Tá. Veja. E o que eu tenho aqui, voltando, e agora eu me dirijo a vocês. O que eu preciso? Nós analisamos o quadro e vamos falar o que eu tenho e o que eu terei em breve. Em breve, não existe mais horas em itinerary. E aí? Aí, pessoal, que existe séria discussão em torno da constitucionalidade da supressão deste direito. Por quê? Por conta do caráter indisponível que cerca a relação de trabalho, que cerca a jornada de trabalho, por conta dos princípios que norteiam a interpretação e aplicação da legislação trabalhista. Quem comanda? O princípio da proteção. Tendo em vista o retrocesso social proibido pelo artigo 7º caput da Constituição, embora haja grande controvérsia sobre a existência ou não de um princípio proibitivo do retrocesso social, mas há também forte doutrina, jurisprudência até, principalmente nas cortes internacionais, discutindo, ainda que timidamente, a questão do retrocesso social. Cartas de direito, Pacto de São José da Costa Rica, embora não de forma clara, contundente, mas existe toda uma argumentação muito respeitável no sentido de admitir a existência de um princípio constitucional que preserva os direitos fundamentais sociais, que é essencial à preservação, manutenção e desenvolvimento da sociedade, da fundamentalidade dos direitos sociais. Então, veja, é uma série de questões. Como essas questões envolvem jornada, tempo à disposição, atividade, não se pode transferir os riscos da atividade econômica ao empregado, haverá sim uma resistência jurisprudencial em torno dessa supressão. Mas o STF já falou que pode suprimir. Pois é, desde que haja contrapartida. Na maioria dos instrumentos negociais coletivos atuais, das negociações coletivas em que a empresa está em local de difícil acesso, fornece condução, não há transporte público regular, você tem a previsão de pagamento de horas em itinerary pelo tempo médio. Eu não tenho bola de cristal, mas o que eu acho que vai acontecer? Nesses casos, os sindicatos não vão eliminar as horas em itinerary, principalmente no meio rural. E eu terei aí, provavelmente, negociações coletivas que não vão fluir, discussões em torno da possibilidade de eliminação de um direito previsto em norma coletiva. Existe toda uma jurisprudência que impede a supressão de direitos costumeiramente e historicamente postos em normas coletivas. Então, eu tenho essa situação.
uma situação, eu entendo que aqueles sindicatos, principalmente os que têm maior poder negocial, uma pena que são poucos no nosso sistema sindical, não admitirão a supressão ou exigirão contrapartidas à altura em caso de eliminação das horas em itinere. Certo? Então, aqui eu acho que é uma questão, que envolve o poder negocial. A lei não vai mais prever as horas em itinere, mas no âmbito da negociação coletiva, do direito coletivo trabalhista, os sindicatos, as empresas continuarão tratando, pagando, haverá a previsão de uma contrapartida de ordem financeira por conta dessa situação. E espero que realmente essa questão não haja retrocesso, que essa questão avance. É uma pena que o nosso sistema sindical seja um sistema sindical com muitos sindicatos profissionais de trabalhadores sem força para negociar. Por conta das mazelas do nosso sistema sindical, a reforma sindical era importantíssima até mesmo para legitimar essa reforma trabalhista. Porque o eixo da reforma é o negociado prevalecer sobre o legislado. Só em um local em que os sindicatos têm força real, força para valer, essa ideia prospera. Infelizmente, a discussão foi assodada, infelizmente não houve um espírito republicano. A questão é política, né, pessoal? A questão é mexer em situações empedernidas. Se fala em modernização, mas aquilo que é arcaico, infelizmente, não é objeto de uma preocupação séria dos nossos legisladores. Todos nós queremos um sistema mais livre, mais representativo e mais equânime. Porém, desconfio que não teremos esse cenário com a reforma trabalhista, infelizmente. Certo? PCI Concursos, estou com vocês, continuaremos na próxima aula, mais uma aula de jornada de trabalho. Até lá, conto com vocês. Um grande abraço.